Aleluias, glórias a Deus, a todo o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém? Seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa nessa noite, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, e Deus, através da sua presença, através da sua palavra, vai nos dar uma direção específica para os nossos dias, amém? E eu te convido a abrir a palavra do Senhor, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11 em diante, amém? Êxodo capítulo 30, versículo 11 em diante, aleluias. Vai aproveitando, vai compartilhando esse vídeo com os seus amigos, vai compartilhando esta programação para abençoar os seus amigos, vai marcando eles aí, para que eles possam ser adicionados e serem abençoados também, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 30, versículo 11 em diante, e diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir esse povo, porém me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? Quero iniciar o culto dessa noite com essa palavra de Deus para nós. Moisés já havia experimentado muitas coisas, ele sabia o Deus no qual ele servia, ele sabia o Deus poderoso que havia lhe entregue várias palavras. Como nós lemos aqui, ele tinha um relacionamento especial com Deus, como quem conversa face a face com um amigo. Quando nós falamos com um amigo, a gente tem liberdade para abrir o coração, a gente tem liberdade para falar, mesmo com poucas palavras ou com muitas, mas na simplicidade do falar, sabendo que está sendo ouvido, e a pessoa que está te ouvindo tem uma boa palavra para te dizer, ou simplesmente naquele momento, só para te ouvir. E aqui Moisés, ele fala algo para Deus e fala: Senhor, se eu achei graça do Senhor, se a tua presença é na minha vida, então, meu Pai, eu sei que o que importa mais não é a tua providência nesse momento, mas o que importa mais é a tua presença. A presença do Senhor na minha vida, a presença do Senhor no meu caminhar, em toda essa trajetória até a terra prometida, a tua presença que vai fazer a diferença. Não adianta estar com tudo aquilo que eu preciso fisicamente sem a tua presença. Estamos vivendo tempos onde passamos por escassez, passamos por batalhas, em certos momentos algumas portas se fecham, em tempos de quarentena, mas assim como Moisés fez, ele valorizou a presença de Deus, ele valorizou ter a presença de Deus com a sua vida, no seu interior, na sua intimidade, mais do que ir para a terra prometida. Então eu digo para você nessa noite: valorize estar na presença de Deus, faça da tua casa esse momento especial da presença de Deus, aquele momento onde você vai sentir a presença dEle, você vai falar com Ele como um amigo, você vai sentir o seu abraço, você vai sentir o perfume dEle aí na tua casa, você vai sentir a glória dEle te tocando
em o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para iniciar o culto desta noite, para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui iniciando o culto desta noite, porque nós queremos a Tua presença, nós queremos Te adorar, meu Pai, independentemente de como esteja a nossa conta bancária, de como esteja, meu Pai, a situação financeira nesse momento, de como esteja a situação da economia do país, de como esteja, meu Pai, o grau de preocupação com as coisas que temos que fazer amanhã. Senhor meu Deus, nós queremos valorizar a Tua presença no hoje, a Tua presença, ó Pai, no qual Moisés disse: a terra prometida não é maravilhosa se o Senhor não for comigo, a terra prometida não faz tanta diferença se a Tua presença não for comigo, porque eu quero, o principal é a Tua presença. Então assim nós queremos, Senhor, mais da Tua presença em nosso coração, mais da Tua presença na nossa vida, mais da Tua presença, Senhor meu Deus, na nossa casa, na nossa família, e sabemos que no decorrer do tempo, o Senhor vai acrescentando aquilo que precisamos, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor não desampara o povo seu. Então Espírito Santo, venha inundar a nossa vida, venha inundar a vida deste irmão, desta irmã que está acompanhando essa programação, Senhor, que a Tua glória, o Teu Espírito Santo venha renová-lo, e que a presença do Senhor, a glória do Senhor, aleluia, Senhor meu Pai, venha atingir o coração trazendo alegria, venha meu Pai trazer o renovo, venha enxugar essa lágrima, essa preocupação venha ser arrancada desse coração, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te exaltamos, e com louvores nós iremos, meu Pai, adorar e engrandecer ao Teu santo nome neste momento. Nós iremos Te engrandecer, porque o Senhor é digno de honra, é digno de glória. Espírito Santo de Deus, nós mantemos o nosso coração aberto para o Senhor, repreendemos toda a opressão, toda a preocupação, toda a distração que tenta nos impedir de Te adorar. Espírito Santo, que a Tua presença tenha liberdade, que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio, e que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado neste momento, em o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos glorificar o nome santo do Senhor, aleluias, engrandecer o nome santo dEle, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, nós pedimos perdão ao Senhor, e pedimos que essa graça venha nos alcançar, aleluias. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração num Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançar por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Ele já fez na tua casa, no nome de Jesus, aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente em Ti.
Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh, aleluias! O milagre o Senhor já fez na tua casa, salvando a tua família. Creia nisso. Oh, aleluia! Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh, oh. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh, aleluias, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Aleluias, as coisas da terra são pequenas diante do Senhor. Ele pode fazer tudo o que você precisa. Oh, aleluia, santo, santo tu és, Senhor. A tua presença é maravilhosa, Espírito Santo. Aleluias. Há um selo especial sobre a tua vida. Oh, aleluias. Creia nisso, creia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare: se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E
quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Levanta as tuas mãos e declare com fé: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele já está mudando nessa noite em nome de Jesus. Diante dos teus olhos eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos teus olhos o Senhor opera milagres e maravilhas na tua casa, na tua família. Oh, aleluias. A presença dEle é o que temos de mais importante. Aleluias. Tua presença é o que nós precisamos, nós necessitamos, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, nos abraça, Senhor. Nos renova nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergar a grandeza da Tua glória. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para estar atentos para a Tua palavra, porque assim veremos a cada dia os Teus milagres. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra meu coração, eu quero sentir Seu grande amor, Seu grande amor. Diga ao Senhor, abra, Senhor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra meu coração, eu quero sentir Teu grande amor, Seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar
Eu quero a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos o teu renovo nesta noite. Nosso coração está aberto para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar nesse lugar. Espírito Santo, queimando de amor por ti. Abre, Senhor, abre, Senhor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra meu coração, eu quero sentir teu grande amor, seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Oh, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Senhor meu Deus, nós queremos mais da sede pela tua palavra, sede pelo teu Espírito, sede, meu Deus, em querer conhecer mais do Senhor e prosseguir em te conhecer. Eu sei que o Senhor já preparou uma palavra de vitória, de transformação para essa noite. Então, Espírito Santo, nosso coração já está aberto. Nós não rasgamos as nossas vestes, mas sim o nosso coração diante do Senhor. Vem com a tua glória, meu Pai, sobre a minha vida, sobre esta pessoa nessa noite, com o teu Espírito, com o teu poder. Aqueça o nosso coração, Senhor. Aumenta a fome, aumenta a sede pela tua palavra, o desejo, ó Pai, por mais do Senhor. Oh, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti, oh Senhor. Aumenta a fome e sede por ti, Senhor. Oh Deus, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos ao Senhor. Assim como Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir, Senhor. Eu não quero prosseguir sem a tua presença. Então, Senhor, nós queremos prosseguir, meu Pai, aleluia, cada um dos nossos dias com a tua presença. Nós queremos prosseguir, Senhor, com mais do teu Espírito Santo em nós. Mais do teu Espírito, mais do teu calor, mais do teu amor, Jesus. Cobre, Senhor, a tua igreja com o teu amor, com o teu calor, com o desejo por estar na tua presença, por ser a igreja que caminha pela cidade. Oh, aleluia, Senhor. Aleluias, engrandecido seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Eu sei que o teu coração já está preparado para receber a palavra que Deus tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém.
Pega a tua Bíblia, vamos receber o nosso pastor Carlos Venâncio, que vai estar trazendo uma palavra de vitória, de transformação na tua vida, para a tua casa, nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. É com muita alegria nos nossos corações que nós estamos aqui mais uma vez, através da live, através desse momento tão especial, desse vídeo, para levar até você a palavra de Deus. Venho dizendo ao longo dos dias que enquanto não tivermos uma definição sobre os cultos, sobre uma forma que talvez alguém encontre para que possamos voltar a nos reunir juntos, congregando como igreja, a gente vai continuar levando a palavra de Deus ao coração de vocês, de uma forma ou de outra. Seguir o conselho que Deus disse a Ezequiel, capítulo de número 2, quando Deus comissiona o profeta Ezequiel, dizendo: fale, pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então nós precisamos continuar a falar, a fomentar a palavra de Deus, e hoje é uma alegria imensa nós estarmos aqui, nessa noite de domingo, o primeiro dia da semana, aonde nós dedicamos esse dia a Deus, aonde nós dedicamos o nosso dia para o Senhor, e eu sei que há uma tristeza grande no coração de muitas pessoas, que são acostumadas a estarem nos domingos na igreja à noite, com seus filhos, esposa com esposo, vice-versa, os filhos com o pai, com os pais. Então, nós nos acostumamos a congregar, a estarmos juntos, e estamos enfrentando essa dificuldade de estarmos separados. Mas Deus sabe todas as coisas, vai chegar o momento de nós voltarmos a congregarmos, de nos abraçarmos, de darmos a mão, mas por enquanto a gente vai seguindo as orientações, a gente vai seguindo as leis municipais, as leis governamentais, federais, e mesmo assim continuamos a levar a palavra de Deus ao seu coração através da internet. E antes de ler aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero orar, eu quero glorificar a Deus, quero agradecer a Deus esse momento que Ele nos dá, agradecer a Deus por esse instrumento chamado internet, que nos faz a ligar com você aonde você está, independente do local, independente do momento que você esteja aí na tua casa. É muito bom a gente saber que Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, capacidade, para que os homens pudessem criar tudo isso, porque nós sabemos que isso é um cumprimento da palavra de Deus, dessa ciência que se multiplica, e nós precisamos usá-la para o bem, a favor da obra de Deus. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Eu quero orar, quero agradecer a Deus esse momento tão maravilhoso. Pai, nós bendizemos o Senhor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos pela grandeza e a beleza da tua santidade. Para mim, Senhor, é um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez, a levar a palavra de Deus através, Senhor, dessa live, através desse vídeo, Pai. Pessoas que vão nos assistindo aí através do Facebook, do YouTube, através, ó Pai, da gravação, Senhor, que posteriormente vão ouvir. Senhor, eu sei que o Senhor, ó Pai, como isso vai ficar gravado, como essa mensagem vai ficar gravada através do YouTube, Senhor, nós também queremos, ó Pai, que no decorrer dos dias as pessoas vão visualizando, comentando uma com a outra, e o mais importante, que a sua palavra, que será ministrada, alcance corações, porque uma coisa, meu Deus, eu nunca vou cansar de dizer, graças ao seu amor, a sua infinita misericórdia, Pai, o Senhor é um Deus que ainda fala com o seu povo.
E nesta hora, Pai, não seja diferente, que esse irmão, esta irmã, aonde estiverem, se é Cuiabá, aonde estiverem, se é em Várzea Grande, em toda a Baixada Cuiabana, estado de Mato Grosso, Brasil, fora do Brasil, não importa, Pai, alcance o coração desse irmão e desta irmã e nos dê a graça, Senhor, nesta hora, de poder levar ao coração desse povo aquilo que eles têm necessidade, aquilo que eles têm, Senhor, de necessidade dentro de suas almas, dentro de seus corações. É isso que eu te peço e te glorifico, é a minha oração, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Antes de ler a Bíblia Sagrada, eu quero aqui fazer grandes agradecimentos. Por que grande? Porque grande foi o número de pessoas que nos assistiram na sexta-feira, que fizeram comentário, que nos mandaram mensagem dizendo que a palavra de Deus chegou ao seu coração, aos seus corações, o seio da sua família. E eu vi pessoas mandando para mim também algumas fotos das famílias, colocando na tela grande do computador, transmitindo também do YouTube para a televisão, para que famílias pudessem estar assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Então a gente é grato ao Senhor, mas também a gente tem gratidão a você, que tem nos ajudado através dessas coisas, através desses momentos tão especiais, tem nos ajudado a levar a palavra de Deus, tem também nos ocasionado alegria no coração, nos corações e ajudado a levar aos quatro cantos dessa terra a palavra do Senhor. Então é lógico que isso nos entusiasma mais, nos deixa mais entusiasmado em continuar fazendo, porque eu sei que há uma tristeza no coração daqueles que não podem estar congregando, que não podem estar na igreja, com tantas coisas que são colocadas pelo município de Mato Grosso, pelo estado de Mato Grosso, e cabe a nós respeitar, cabe a nós a estar respeitando essas autoridades, mas a mesma tristeza às vezes que vocês sentem, o vazio de não poder estar dentro da igreja como nós estamos aqui, nós também sentimos essa tristeza, esse vazio, porque não é bom a gente estar aqui sem a presença dos irmãos. Mas vamos aproveitar esses momentos para nos unirmos, para orarmos, para buscarmos, para o dia em que Deus nos der essa rica oportunidade de voltar novamente a nos congregar, todos nós, independente de qualquer circunstância, de idade ou de uma anomalia que possa haver, a gente poder valorizar mais o momento junto com os irmãos. Enquanto isso, valorize o momento junto com a sua família. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Joel. Joel, capítulo de número 2. Joel é um livro curto, apenas 4 capítulos constitui o livro de Joel, mas o livro de Joel, ele é um livro maravilhoso porque ele tem duas formas de entendê-lo. Ou Deus, de duas formas, usou momentos tão especiais, não só para falar de juízo final, não só para falar da separação do seu povo, mas ele também usou para falar da manifestação da tua graça, da tua glória. Então Joel, ele é conhecido como profeta de Pentecoste, o filho de Petuel, mas também conhecido como profeta penitencial. O que é isso? Um profeta que também levou uma palavra de juízo à nação de Israel. E eu quero ler aqui alguns versículos e isso chama muita atenção. Quando a gente vive essa pandemia, a gente vive essa loucura que o mundo está vivendo, a gente se apega em palavras aonde Deus prometeu que cessaria a praga, que Deus prometeu que cessaria a tribulação que a nação de Israel estava vivendo. E Deus então fez essa promessa à nação de Israel. Mas eu quero ler alguns versículos aí. O verso 1 do capítulo 2 diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade.
Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor, ele está perto. É interessante. Então, a gente olha esse texto que foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Jesus nascer. Algumas pessoas têm uma forma de ver o livro de Joel, e a maioria dos exegetas teológicos, eles têm uma forma de ver diferente, porque por não citar rei, por não citar algo, ou alguns acreditam que o livro de Joel foi escrito no final da monarquia, e outros acreditam que esse livro foi escrito pós-cativeiro. Eu, assim, se você perguntar a minha opinião, eu acredito que esse livro foi escrito pós-cativeiro. Aqui não cita rei, aqui cita momentos em que Deus vai falar sobre algo especial à nação de Israel, momentos em que Deus, a primeira parte, usa como juízo, e a segunda parte ele usa como promessa da presença do Espírito Santo. Então, além de ser um livro de avivamento, ele também é um livro que fala de escatologia, fala de juízo final, de coisas finais. Mas ele é um livro também que relata o momento em que as famílias de Israel estavam vivendo. Então, por isso o verso 1 disse: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Eu quero aqui, embora não seja isso que eu queira fomentar nessa noite tão maravilhosa, mas viver isso aqui, no capítulo 2, o verso 1, quando Joel escreveu: o dia do Senhor está perto. E eu, irmão, no meu coração, sendo e tendo a oportunidade de ter sido criado dentro da igreja, eu não tenho dúvida que isso está acontecendo. Então, o dia do Senhor está perto. E é interessante, porque o livro fala de uma praga de gafanhoto que foi lançada do reino norte de Samaria para assolar Judá. Agora, o que muitos não sabem, que essa praga de gafanhoto, tanto destruidor, devorador, assolador e migrador, ele foi vindo da parte de Samaria. Israel, dividido em dois reinos, reino sul, Judá, Benjamim, e o reino norte, formando as outras 10 tribos de Israel. E eu não quero aqui entrar nesse detalhe tão teológico, mas a Bíblia diz que essa praga de gafanhoto sai do reino norte de Samaria para atacar Judá, para fazer com que o povo de Judá, a tribo de Judá, Jerusalém, ficasse de uma forma assolada, de uma forma triste, a ponto deles olhar e ver que as circunstâncias daquela praga de gafanhoto tinha destruído aquilo que talvez poderia ser a maior alegria do judeu. É quando ele tinha em abundância o seu trigo, quando ele tinha em abundância o seu vinho e quando ele tinha em abundância o seu óleo. Então, deixa eu dizer algo para você entender, antes de começar a verbalizar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quantas vezes na minha vida, eu já preguei o livro de Joel, e o livro de Joel, capítulo 2, o verso 28, que é uma promessa que se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por isso Joel, cujo seu nome significa Javé é Deus, o Senhor é Deus, o filho de Petuel, ele também é conhecido como o profeta de Pentecoste, porque Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cita o seu nome e cita a profecia dele no capítulo 2, o verso 28, que se cumpre após a ascensão de Jesus ao céu e aquele dia em que eles estavam reunidos nos cenáculos para comemorar a festa das primícias que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E Pedro cita esse momento, mas eu quero citar algo diferente nessa noite. Eu quero que você entenda que a nação de Israel, quando Deus trabalha, o capítulo 1 e o capítulo 2, Deus queria chamar a atenção dos sacerdotes, Deus queria chamar a atenção dos levitas, Deus queria chamar a atenção dos anciãos de Israel. Então Deus queria trabalhar aquele povo para que eles voltassem novamente a entender
que o zelo com as coisas de Deus tem que continuar acontecendo. Não é porque às vezes nós estamos vivendo no momento muito bom da nossa vida, no reino material, ou às vezes até na nossa vida pessoal, conjugal, em que você olha as circunstâncias da tua vida e tudo vai bem, e você acha que indo tudo bem, você deve orar menos, você deve buscar menos, e você deve buscar a presença de Deus de uma forma um pouco menor. A nação de Israel, ela subestimou o poder de Deus, ela subestimou a graça do Senhor, e aí então, Joel na primeira parte, que é um livro duro, é um livro onde Deus vai tratar a nação de Israel, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus fala com o sacerdote, Deus fala com o levita, Deus fala com anciãos, Deus fala com aqueles que realmente tinham que fazer com que a nação de Israel entendesse que toda a fartura que existia, o celeiro cheio, tudo aquilo que existia, as plantações dando certo, a chuva caindo no seu tempo certo, não vindo seca, a nação de Israel, ela teria que continuar na presença de Deus. E aí então, não foi isso que aconteceu. Quando a nação de Israel tinha o mantimento no celeiro, quando o pai de família tinha o trigo, o vinho e o óleo, parece que eles se esqueceram de adorar a Deus da forma que Deus deve ser adorado. Talvez o momento em que mais eles estavam abastados, quanto mais eles tinham fartura, menos eles olhavam para o Senhor. Aí então diz a Bíblia Sagrada que Deus vai falar com eles, mas antes de Deus falar com eles, Deus alerta, Deus diga: ei, eu preciso continuar sendo adorado. Voltaram, reconstruir o templo, por que agora a situação está dessa forma? E aí então a nação de Israel, o reino sul de Israel, a tribo de Judá não deram ouvidos, e aí então Deus permitiu que uma praga de gafanhotos saísse do reino norte e atacasse o reino sul. Agora vai chegar o momento em que aquele povo vai começar a padecer a necessidade, vai chegar o momento em que aquele povo vai se assustar, talvez não no primeiro gafanhoto que cortou as folhas, ou no segundo gafanhoto que cortou os galhos, ou no terceiro gafanhoto que atacou a parte maior da árvore, ou no quarto gafanhoto que chegou a matar a raiz. Então a nação de Israel, ela não estava entendendo que Deus queria falar com aquele povo, por isso a Bíblia Sagrada, ela cita 4 tipos de gafanhoto. Se eu fosse mudar uma mensagem aqui, até para ensinar a vocês, então o gafanhoto tem mais de 1000 qualidades de gafanhoto, viu? Aí, o gafanhoto você tenta, tem pessoas que tentam matar com veneno, isso, aquilo outro. Agora, só tem uma forma de destruir gafanhoto. O gafanhoto, ele não prolifera, ele não consegue suportar o fogo. Por isso, a igreja ou a casa que tem o fogo do Espírito Santo, o gafanhoto não ataca. Então, o gafanhoto não pode com fogo. A primeira palavra que eu quero lançar profética na sua vida, nessa noite, é que o fogo do Espírito Santo na sua vida, na sua família, não vai permitir que os gafanhotos o ataquem, não vai permitir que o mal assole a sua vida. Mas a nação de Israel estava passando por um momento difícil. A nação de Israel agora estava entendendo que eles tinham que voltar para o Senhor. Será que tudo isso que nós estamos vivendo no mundo não é para nos ensinar? Ou para ensinar a maioria das pessoas que nós precisamos voltar para o Senhor, e que o Senhor nos ensina nesse tempo, e nos ensina aqui, porque a primeira parte do livro de Joel, além dela falar de juízo final, além dela falar de um plano escatológico, ela também nos alerta tudo aquilo que vai acontecer futuramente. E eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada e eu fico pensando como Deus é maravilhoso. Estamos vivendo um momento em que estamos sendo atacados. As famílias estão desesperadas. Ninguém sabe o que pode acontecer se a pandemia no Brasil ela for prolongada. Está todo mundo com medo da escassez, de faltar o alimento, de faltar o sustento, de faltar aquilo que é tão importante para o seu filho, para a sua filha. Tem pessoas que já estão deprimidas, oprimidas, vivendo na pura ansiedade. Tem maridos que já não suportam mais ficar dentro das suas casas. Tem mulheres preocupadas com o sustento dos seus filhos. Agora começou a aumentar
aquele momento em que as pessoas juntas, por um período, elas estão bem, mas do outro período começa, às vezes, a estar chocando temperamento, caráter, personalidade. Por quê? Porque o homem saía cedo de casa, ia para os seus afazeres, talvez a mulher também produzia fora, se encontravam à noite, tinham menos tempo de contato. Hoje, nós estamos entendendo que Deus tem dado uma oportunidade para nós estarmos juntos, ou até mais juntos. Agora é interessante, Deus te precisou mandar uma praga de gafanhoto que saiu do reino norte para atacar o reino sul, para que as famílias de Israel entendessem que eles precisavam voltar ao Senhor. E quando isso aconteceu, deixa eu dizer algo para você, eles começaram a desconfiar que agora Deus não estava brincando, que agora eles não adiantavam depois que a raiz fosse arrancada da terra, porque é isso que eles pensavam. O gafanhoto veio e levou a folha, ainda tem os galhos, aí de repente leva o galho, ainda tem o caule, leva o caule, ainda tem a raiz. E eles achavam que Deus, na primeira chuva que mandasse sobre a face da terra, a raiz pudesse crescer, mas o último gafanhoto atacou a raiz e, para piorar, veio a seca. Então agora não tinha esperança. Agora a nação de Israel não tinha o que colocar em cima da mesa. Agora a nação de Israel, elas tinham que se voltar para Deus. E elas foram dentro do costume, elas foram rasgar as suas vestes. Os sacerdotes e anciões foram fazer aquilo que a lei ordenava para fazer. Agora, quando rasgaram as suas vestes, quando eles se dobraram diante da cinza, Deus olhou para eles e disse: fique de pé, porque agora eu não aceito cabeça raspada, agora eu não aceito vestes de pano de saco, agora eu não aceito dobrar joelho em cinza. O que eu preciso agora é que vocês não rasguem vestes, rasgue diante de mim o vosso coração. Esse era o jejum que Deus queria agora, rasgar o coração. Será que nós estamos olhando e não estamos entendendo que Deus quer que nesse período nós possamos rasgar os nossos corações? Será que Deus não está parando a humanidade para ficar dentro de casa? Muitos crentes agora estão com saudade da igreja. Muitos crentes agora estão com saudade do congregar. Muitas pessoas agora estão com saudade de estar na igreja, de dar um abraço, de ver o pastor, de ver a pastora, de ver o irmão, de ver o ministério de louvor, de cultuar ao vivo, de estar um junto com o outro. Mas nós estamos passando o momento em que Deus está nos ensinando. E quando a nação de Israel entendeu que aquilo era um tratamento de Deus, Deus então vai fazer uma promessa, Deus então vai trazer uma resposta, Deus então vai ensinar que todo aquele projeto era um tratamento de Deus. Um dia que nós entendemos que algumas mazelas chegam na nossa vida, não é para piorar a nossa vida, é para nos preparar melhores coisas futuramente, em que a gente olha tantas coisas acontecendo, nos preocupamos, somos seres humanos, somos carentes da atenção de Deus, do Senhor nos guardar todos os dias, mas Deus quer que recuperemos algo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, daquilo que talvez esteja faltando. A nação de Israel dobrou seu joelho, a nação de Israel agora viu que não era só pano de saco que era para se vestir, que não era só raspar a cabeça ou dobrar o seu joelho na cinza como eles faziam. O que Deus queria olhar agora não era o exterior, o biotipo daquilo que era exterior. Deus queria olhar o coração, porque Deus vê o nosso coração, Ele conhece os pensamentos do nosso coração. A Bíblia Sagrada diz que Ele sonda mentes e corações, e é isso que é importante. E a nação de Israel agora estava precisando. Por quê? Porque a maior tristeza do judeu era não ter o alimento para sua casa. E continua sendo a nossa tristeza. Quando nós começamos a vivenciar essa pandemia, o álcool aqui no Mato Grosso estava R$3,40, R$3,39. Hoje nós já estamos vendo o álcool a R$2,35. Hoje nós estamos vendo, entendeu, as coisas virarem de cabeça para baixo. Agora, se Deus não for misericordioso conosco, o álcool pode chegar a 2, a 1,50. Cadê o dinheiro para comprar o álcool? Então nós precisamos entender
que tudo na nossa vida, nós somos dependentes de Deus. Quando a nação de Israel bateu no peito e dizendo, temos trigo, temos vinho, nós temos óleo suficiente no celeiro, pode acontecer o que for, nós temos anos para aguentar tudo o que acontecer, mas não foi isso que aconteceu, porque quando a praga de gafanhoto atacou, eles foram gastando o que tinha, a ponto de chegar no celeiro, e aí alguém dizer, ei papai, não tem mais trigo, viu? Ei papai, não tem mais vinho nos odres, ei papai, não tem mais óleo para misturar na farinha, agora nós não temos mais o que se alimentar. E foi nesse momento em que eles viram que Deus estava falando sério, foi nesse momento que eles sabiam que a representatividade do poder de Deus, que era a alegria da mesa deles, estava faltando, que algo maravilhoso estava faltando sobre a vida da nação de Israel. E quando eles oraram, dobraram o seu joelho, aí sim o Senhor entendeu que agora o coração deles estavam compungidos de amor e de arrependimento por aquilo que tinham feito. Aí Deus traz a resposta através do profeta. E é um texto que eu gosto de pregar. Por quê? Porque parece que nós estamos vivenciando isso nos dias de hoje. O verso de número 18, do capítulo 2, vem uma resposta e uma promessa de abundância da parte de Deus. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Então é interessante, porque Deus tem zelo por nós. Deus tem zelo dos seus. Eu tenho certeza que aonde você estiver, Deus tem zelo de você. Deus tem zelo da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus pais. Deus tem zelo da tua família. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus misericordioso. A nação de Israel, ela teve que compreender quais são as 4 facetas do caráter de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é benigno, mas Deus também é justiça. E eles deixaram chegar à 4ª faceta do caráter de Deus, que era a justiça. Quando Deus chegou com a justiça, Deus tirou da mesa de Israel o que era mais importante. A sensação de perca chegou, a sensação no coração deles agora tinha alcançado. E a nação de Israel agora precisava de receber algo de Deus. Mas quando eles dobraram o joelho, quando eles entenderam que Deus estava falando sério, aí então, diz a Bíblia Sagrada, aí nós vamos orar, aí nós vamos consagrar. E o mais importante, todas as vezes que a nação de Israel, a tribo de Judá, o reino sul retificava aliança com Deus, Deus ouvia a oração daquele povo. Aí vem o profeta dizendo, então o Senhor dos exércitos terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Essa é uma palavra profética que eu quero deixar ao seu coração. Deus é um Deus zeloso, vai compadecer de você, de mim, de todos nós. Ele vai ter esta misericórdia das nossas vidas. Esse mal não vai alcançar os meus filhos, nem os seus filhos. Não vai acontecer e alcançar a vida da minha família, nem da sua família. Tome posse dessa palavra na sua vida. Deixa o Espírito Santo do Senhor conduzir a sua casa, a sua família. Talvez você está tendo a oportunidade de olhar para o Senhor nesta hora e dizer, Senhor, eu estava falhando mesmo, eu tinha oportunidade de estar no culto de oração, eu não ia, eu tinha oportunidade de estar no culto de libertação, eu não participava, eu tinha oportunidade, Senhor, de cultuar o Senhor aos domingos, e eu preferia estar em outros lugares do que guardar o primeiro dia, primícia da semana para o Senhor. Ei, olha para dentro de você, vê aonde é que você, quando tudo isso acabar, posso olhar de novo e falar, não, Senhor, agora eu vou valorizar a cada segundo na sua presença. A cada segundo na sua presença. A gente olha Davi escrevendo um salmo, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele escreve Salmo 51, tendo saudade da presença de Deus. Ele escreve o Salmo 27, dizendo, Senhor, meu pai pode me abandonar, minha mãe pode me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Ele escreve salmos na presença de Deus, dizendo, Senhor, quem me dera morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do teu templo e a formosura da tua santidade. Quantas vezes nós não valorizamos? Será que precisamos perder para valorizar? Quantas pessoas hoje estão chorando, maridos que não valorizaram a esposa e que a esposa foi embora, ou vice-versa. Hoje às vezes nós arrependemos por algumas coisas que nós fazemos, porque às vezes seguimos o nosso instinto de ser humano, um instinto ruim, aí a gente não valoriza as pessoas que sempre nos valorizaram. A nação de Israel
agora precisava entender que Deus tinha tirado o trigo, que Deus tinha tirado o vinho, que Deus tinha tirado o óleo, e que aquela nação agora precisava da resposta de Deus, que aquela nação agora precisava do sopro de Deus, para aquela praga de gafanhoto sair da cidade, para aquela praga de gafanhoto abandonar a região de Jerusalém. Então, enquanto isso não acontecia, a nação de Israel padecia, filhos estavam com fome, filhas estavam com fome, os pais de família estavam chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus quiser, hoje ainda, Ele pode dar um sopro e mandar o Covid-19 embora. Depende dEle. O mundo diz que daqui a 2 anos pode ter uma vacina. As pessoas estão assustadas com tudo. Quem é que não fica? Diante de mortes, diante de pessoas que não têm nem lugar, países que não têm nem lugar mais para enterrar os seus mortos. Eu fico pensando, irmão, na Bíblia Sagrada, quantos tombaram no deserto, ou quantas pessoas morreram no cativeiro, a ponto de ter um vale aonde os corpos eram jogados, e o judeu não podia chegar perto do vale por causa da lei, mas Deus leva o profeta Ezequiel dentro de um vale cheio de ossos. Aquele vale era existente, estuda a Bíblia para você ver. O judeu morria e era jogado no vale, aquele povo estava no vale, aquele povo estava vivendo momentos de dificuldade. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo nesta noite. O profeta Ezequiel não foi no vale à toa. Ele chegou, não tinha nada ali que aproveitava. Era cadáver sobre cadáver. O corpo humano constitui 206 ossos. Os menores ossos do corpo humano, ou menor, está no meio do ouvido. Então, 3 ossinhos, eles constituem a nossa audição, o nosso sistema de ouvir: martelo, estribo e bigorna. O menor osso que existe está aqui. Ele tem aproximadamente 2,5 milímetros. Agora você parou para analisar um vale cheio de ossos. E a palavra de Deus para Ezequiel, quando Ezequiel recebe uma pergunta da parte de Deus: acaso, Senhor, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel então responde para o Senhor: eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O que eram aqueles ossos? Aqueles ossos representavam a morte física de Israel, a morte espiritual de Israel e a morte política de Israel. Israel estava morta financeiramente, Israel estava morta politicamente, e o pior, Israel estava morta espiritualmente. Será, irmão, que Deus olhou para o profeta Ezequiel dizendo: quem é que pode mudar isso, Ezequiel? Eu posso, mas eu preciso da sua boca. Aí Ezequiel recebeu uma ordem de Deus. Quando ele olhou para o Senhor e disse: tu sabes, Senhor. Deus olhou para ele e disse: então profetiza, filho do homem. Essa é a questão de profeta, de profetizarmos. E a Bíblia diz que cada fase que ele profetizava, Deus foi mudando o curso da nação de Israel. Deus fez ossos se juntar nos ossos, Deus fez pele nascer, Deus fez tendões chegar, Deus trouxe aquele exército a se colocar de pé. Deus prometeu, e isso aconteceu, porque o cativeiro teria fim. Ciro, quando ele assume em Daniel capítulo 5, ele vai sim depois assinar uma carta de euforia para que os judeus voltassem, para que os judeus pudessem estar na sua casa. Havia tristeza, havia dor, havia sofrimento no meio do cativeiro. Aquele povo não entendia por que sofria tanto. Então deixa eu dizer algo para você: de que forma que será que alguém, em Isaías capítulo 49, verso 14, faz uma reunião, olha um para o outro e diz: não tem mais jeito. Jeremias profetizou que um dia nós saímos, mas nós não vamos sair, não tem mais jeito. E eles dizem: Deus se esqueceu de nós, o Deus que nós servimos se esqueceu de Sião. Aí Isaías vem com a resposta no verso 15: ei, porventura pode a mãe se esquecer do filho que se amamenta? Mesmo a mãe esquecendo do filho que um dia deu à luz e se amamenta, eu, o Senhor dos exércitos, não te deixarei e não te abandonarei, ó Sião, ó Israel. Aquele povo tinha mágoa, aquele povo tinha rancor, aquele povo tinha sofrimento, mas tinha uma promessa de mudança. E é interessante olharmos essa promessa de mudança que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Eu sempre gosto de citar isso. Você já imaginou
os 2 salmos que não têm autoria, mas o Salmo 137 foi escrito no cativeiro, quando o salmista escreveu uma situação dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, penduravam as nossas harpas, porque os nossos adversários e opressores queriam nos fazer entoar cântico em terra estranha, e eles diziam: Senhor, se não for para te adorar, que a minha língua cole no paladar, se não for para te aplaudir, que o Senhor possa arrancar as minhas mãos, porque o meu prazer é te buscar e te adorar em Jerusalém. Havia sonhos, havia desejos, havia momentos em que com certeza eles olhavam um para o outro e diziam: por que Joaquim, o rei, não ouviu? Por que Zedequias não ouviu? Por que eles não entenderam qual eram as promessas de Deus para nós? Estamos no cativeiro, mas Deus prometeu que um dia o cativeiro acabaria, assim como Deus prometeu para aquele povo, dizendo: Joel, entrega uma palavra para aquele povo e diz: o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Aí, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o óleo, e deles serei fartos, vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Deus estava dizendo: vou tirar o vexame, a ignominia, e vou trazer de volta o que sustenta a mesa de vocês. É o Deus que eu prego, é o Deus que eu sirvo, porque cada alimento na mesa do judeu tinha um significado. Jesus mostrou isso na sua vida, assim como a Bíblia Sagrada diz que Ele é a videira verdadeira, assim como o trigo que confeccionava o pão, diz que Ele é o pão da vida. A videira que sai o suco da uva, que representa o sangue, aquele pão que representa o corpo do Senhor, e aquele óleo que representa Jesus entrando em Mateus 26, depois de cantar um hino lá no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras embicando para o Getsêmani, na prensa do óleo, aonde se prensava a azeitona. Deus estava dizendo: ei, eu vou trazer o dia especial, o meu povo não pode ficar sem trigo, o meu povo não pode ficar sem vinho, e o meu povo não pode ficar sem óleo, porque tudo isso tinha uma representatividade para a nação de Israel. Então deixa eu dizer algo para você, que está ouvindo a minha voz, que escuta a palavra do Senhor, que tem ouvido esses dias as lives, que tem, através da internet, se alimentado a sua alma. O trigo estava lá, quando o pai de família olhava para o trigo, ele dizia: vai ter pão, vai ter algo especial, vai ter bolo. O trigo representava algo tão maravilhoso no meio daquela família, o sustento. O trigo trazia naquele momento o alimento, o significado da palavra. A palavra de Deus é alimento. Eu fico pensando, agora Deus parou o mundo para muitas pessoas ouvir o que não queriam ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. Jeremias escreveu: achando as suas palavras, logo as comi. A palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor é poderosa. O Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus disse: aquele que me ama guarda também as minhas palavras. E nós precisamos guardar a palavra. Então deixa eu dizer algo para você: a primeira coisa que muda a vida de uma família é a palavra de Deus. É o sustento, é o trigo, é o alimento, é o pão da vida, aquele pão diário, que todos os dias na minha casa eu vou fazer o meu devocional. Estou tendo oportunidade, não estou? Você não está dentro da sua casa, não está todo dia agora com a tua esposa, com os teus filhos, não está mais aglomerado junto, não está mais aí junto. Você já parou para analisar? A gente vê às vezes, liga a televisão, é um avô e uma avó que fica muito tempo sem ver o neto, porque tem aí essa zona de risco dos mais velhos. Que saudade eles têm de abraçar o neto, que saudade tem de abraçar a neta. Hoje o mundo está valorizando o que é um abraço, o mundo está valorizando o que é um aperto de mão, o mundo está valorizando, por quê? Porque há muito tempo vão se abandonando a palavra de Deus. Às vezes, irmão, deixa eu dizer algo para você que me assiste, não importa onde você esteja, quantos lugares que Deus já me levou para pregar a palavra de Deus nesse Brasil, e quantas igrejas eu fui e que eu saí decepcionado. Cantam, dão testemunho.
Aí o pastor chega para você e diz assim: olha, pastor, já está tarde o culto, resume aí a mensagem em 15 minutos, em 20 minutos. A própria igreja não está dando espaço para a palavra, a própria igreja está tirando o alimento da mesa, a própria igreja está tirando isso. Deixa eu dizer algo para você que me ouve, pastor, para você que me ouve, pastora: valorize a palavra na sua igreja, valorize o alimento que você precisa dar para o seu povo. Louvar é essencial, cantar é essencial, testemunhar é essencial, mas nada é mais essencial dentro de um culto do que a palavra de Deus. É o que o escritor de Hebreus escutou: a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Valorize a palavra, valorize aquilo que Deus tem na sua vida, porque a nação de Israel precisava de alimento, e o trigo representava alimento, e para a igreja representa corpo de Cristo, representa para nós aquilo que nos alimenta. O que nos alimenta hoje é a palavra. Passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu dizer algo para você: a segunda coisa que não podia faltar era o vinho. O vinho era colocado na mesa. Por isso, o evangelista João, o discípulo João, o apóstolo João, ele vai citar o primeiro milagre de Jesus no evangelho que ele escreveu no capítulo 2, quando Jesus, juntamente com a sua mãe Maria e os seus discípulos, foram convidados para um casamento. Ali, naquele casamento, ele foi convidado. Deixa eu dizer para você, se você um dia entender o que é a lei de Israel, o que é 613 mandamentos, o que era acompanhar aquilo que antecedia a lei, que era o Código de Hammurabi. Quando alguém fazia uma festa de casamento em Israel, a festa tinha que demorar no mínimo uma semana, porque senão os noivos já estavam em problema, era multado. E diz a Bíblia Sagrada que o vinho na festa era a continuação da alegria. Era a alegria que eles tinham de estar comemorando o casamento. E diz a Bíblia Sagrada que acabou o vinho, e Jesus então chama os discípulos e diz: ei, vamos fazer o seguinte, ajunta aí 6 talhas, que o número 6 representa o ser humano. O homem foi formado no 6º dia, enche de água, e através da água Deus transformou água em vinho, dando continuidade à alegria daquele casamento. O vinho na mesa dos judeus tinha o significado da alegria. Eu podia parar aqui e explicar para você todo esse significado, mas eu quero dizer uma coisa para você que me ouve nesta hora, para você que me escuta nessa hora: o trigo é palavra, é alimento, e o vinho significa alegria na minha casa, na sua casa, dentro da igreja. O trigo representa a palavra e o vinho representa a alegria. Deus não quer retirar a alegria da sua mesa. Deus quer que nesses momentos de reclusão na sua casa tenha palavra e tenha alegria e tenha palavra, porque é isso que nós precisamos. Jesus, antes de descer para o Monte das Oliveiras, ele partiu o pão dizendo: esse é o meu corpo. Ele deu o vinho dizendo: isso é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. O vinho significa alegria, aquele vinho maravilhoso que eles serviam, não esse vinho fermentado que nós vemos hoje, cheio de álcool, não, era um vinho algo que trazia alegria. O vinho velho, deixa eu explicar algo para você. O vinho velho, os adultos tinham que tomar, que era o vinho que era colocado naqueles odres que eram feitos de peles de animais. Esse vinho era fermentado. Esse vinho não dava para criança, esse vinho não dava para as mulheres, esse vinho era para os homens. Por quê? Porque era um vinho fermentado que embriagava. Agora, quando era vinho novo, o homem podia tomar. Quando era vinho novo, a mulher podia tomar. Quando era o vinho novo, a criança podia tomar. Então, o alimento era vinho novo, era um vinho que todo mundo podia beber. É esse vinho que Deus transforma a água em vinho, trazendo a nova aliança, trazendo o novo, trazendo alegria para aquele casamento. A Bíblia não cita o nome do noivo, a Bíblia não cita o nome da noiva, mas a Bíblia cita que eles trouxeram alegria para o casamento. E a maior alegria da nossa vida é o vinho novo presente, é a presença de Jesus na nossa vida. Eu profetizo na sua casa palavra, trigo. Eu profetizo alegria nesse casamento que perdeu alegria. Eu profetizo na sua vida aquilo que está deixando de ter alegria, voltando a ter alegria. Aquilo que está deixando de ser bom, voltando a ser bom. Aquilo que está deixando de ser alegre, voltando a algo de gozo na sua vida, na sua casa. Eu profetizo que haverá na
na sua mesa, como Deus prometeu à nação de Israel: eis que vos enviarei o trigo, o vinho e o óleo. O que é óleo, pastor? Tem muito crente vivendo sem óleo. Tem muito pastor pregando sem óleo. Tem muito levita cantando sem óleo. Tem muita gente indo para o Facebook sem óleo. Tem muitas pessoas, entendeu? Mecanizadas. Tem templos lindos, bonitos, que parecem palácios, mas não tem mais óleo. Não tem mais unção. Não tem aquilo que dá liga mais, porque o óleo se misturava com trigo para dar linha. É assim que nós precisamos entender a simbologia do Espírito Santo, a simbologia daquilo que Deus queria. Trigo é festa de primícia, trigo é maravilhoso, vinho significa alegria. O trigo forma o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo, mas o azeite simboliza a continuação da presença do Espírito Santo. Não dá para pregar sem azeite, não dá para cantar sem azeite, não dá para orar sem azeite. Estamos vivendo uma igreja mecanizada, um bando de pastor querendo aparecer em Facebook, querendo aparecer nisso e naquilo. Muitas mulheres que já perderam unção, homens que perderam unção. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, não adianta. Nós podemos atingir o auge do conhecimento e podemos atingir o auge da graça. Pedro escreveu algo, ele deu um conselho: crescei na graça e crescei no conhecimento. Tem gente que só quer crescer na graça, o outro só no conhecimento. Se você crescer só na graça, você cresce deformado. Se você crescer só no conhecimento, você cresce deformado. Sabe qual é aquilo que Pedro me ensina? Pedro me ensina que a gente tem que unir as duas coisas, e a igreja precisa entender. Tem igreja que não quer buscar conhecimento, porque ela acha que não tem que ensinar, ela acha que estudar é loucura, está errado. Aí tem outros que acham, entendeu, que é só palavra, que é só ensino. Não, una as duas coisas, una a palavra, una a alegria, mas una a unção. O dia que um pastor, uma pastora e um levita, ou qualquer pessoa dentro da sua casa ou fora da sua casa, que tenha ou não tenha um cargo eclesiástico, que tenha ou não tenha uma unção ministerial, entender que nós precisamos viver na alegria, nós precisamos viver na presença de Deus com unção e nos alimentando. O homem precisa ter, a mulher precisa ter três coisas na mesa da sua vida: palavra, alegria e unção. Fazer a obra de Deus, irmão, tem que ter alegria, tem que sentir gozo, tem que sentir prazer. É isso que a nação de Israel tinha perdido pela desobediência. Não tinha mais o trigo, não tinha mais o vinho e não tinha mais o óleo. Mas Deus prometeu. Eles então estiveram na presença de Deus, e Deus disse: eis que vos enviarei o trigo, o vinho e o óleo, e deles serei fartos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não mudou, Ele não desaprendeu, Ele é a videira verdadeira, o Pai dele é o grande lavrador, o nosso Deus. E eu quero dizer para você, sabe o que está faltando? Está faltando você entender que esse tempo de pandemia, de praga, de gafanhoto que nós estamos vivendo, nós podemos vencer através da oração, da busca, e de entender que Deus quer proximidade, de entender que Deus quer intimidade, que Deus quer santidade da igreja, que Deus quer que a gente chegue um mais perto do outro. Ei, mulher, fique assim não, ei, homem, fique assim não. É o momento de nós entendermos. Mas eu sou profeta do Senhor, eu acredito que 2 Crônicas 20, o verso 20 foi escrito para mim e para você: crede no Senhor teu Deus e estareis seguro, mas crede nos seus profetas e prosperarei. Eu posso profetizar que haverá nesse tempo de escassez, haverá trigo na sua mesa, haverá vinho na sua mesa, haverá óleo na sua mesa. Tuas crianças não vão padecer necessidade, tua esposa não vai, teu esposo não vai. Deus vai suprir a necessidade, Deus vai encher o seu celeiro. Não é só de bênçãos materiais, é de espirituais também. O dia que a nação de Israel entendeu que Deus falava sério, e que em Daniel capítulo de número 5, Belsazar foi tombado e o reino da Babilônia foi tomado
pelos medos e persa, e que Ciro assumiu, e depois de algum tempo, vendo um pergaminho do seu nome escrito, aproximadamente 100 anos antes dele nascer, ele escreve um decreto dizendo: ei, derrube as porteiras da antiga Babilônia, e deixa os hebreus voltar para sua terra natal, a nação de Israel. Agora não cantaria a tristeza do Salmo 137, não fazia reuniões de choro mais, eles estavam voltando para sua casa, eles estavam voltando para construir as suas famílias novamente, eles estavam voltando para plantar o trigo, para plantar o vinho e para plantar o azeite, a azeitona para o óleo. Eu quero profetizar que Deus vai fazer você cantar a essência da música do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheu de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, voltarão para suas casas, levando nas suas mãos os seus feixes. Tome posse dessa palavra nessa noite. Tome posse dessa palavra, porque eu tomo posse de tudo que prego, e eu profetizo na minha vida, na vida da minha família, dos meus familiares, na vida das minhas ovelhas, daqueles que nos assistem, dos meus amigos, daqueles que pedem oração. Deus não vai deixar faltar o trigo, Deus não vai deixar faltar o vinho, e Deus não vai deixar faltar o óleo. Haverá em abundância na tua casa, na vida da sua família, haverá em abundância, haverá palavra, haverá alegria e haverá unção, que o Espírito Santo de Deus, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, Ele possa ter falado ao seu coração. Tua família é especial, e o Deus que eu sirvo supre necessidades. Sabe, irmão, a carta mais íntima que Paulo escreve é a igreja de Filipe, e ele termina a carta dizendo: quando passei prova, quando passei luta, eu não tive ninguém a não ser vós, que entendeste o meu chamado. Enviaste não uma, mas algumas vezes o necessário para que eu pudesse sobreviver. Aprendi a passar escassez, aprendi a ter fome e ter abundância. Em todas as coisas estou suprido. O verso 13 do capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz no verso 19: o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as vossas necessidades. Esse é o Deus que eu prego. Que Jesus te abençoe, abençoe a tua casa e a vida da sua família nesta hora. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero pedir que a unção do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua vida e a tua casa, e que nesta hora, através daquilo que foi pregado, Deus possa trabalhar na sua vida, na sua casa e na vida da sua família. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, pela grandeza e a beleza da tua santidade. Te glorificamos, ó Pai, porque sabemos que tu és eterno, que as tuas promessas se estabelecem, Pai. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, eu não sei qual é, Senhor, a necessidade, Senhor, a realidade da necessidade dos teus filhos, mas tu és Deus de perto, mas é Deus de longe, e eu quero, Senhor, nesta noite tão maravilhosa, nesse primeiro dia da semana, nessa primícia de domingo, Pai, eu quero profetizar na vida deste pai de família, desta mãe de família, na vida deste jovem, na vida deste casal. Senhor, eu quero profetizar na vida dos familiares, ó Pai, que possamos olhar à mesa e ver a provisão, que possamos olhar à mesa e ver o trigo, que possamos olhar à mesa e ver o vinho, que possamos olhar à mesa e ver o óleo, e dele seremos fartos, Senhor, assim como o Senhor, ó Pai, restaurou a sorte de Israel, assim como o Senhor restaurou a sorte de Judá. Restaura a nossa sorte, Pai, nos livra, Senhor, dessa praga de gafanhoto invisíveis, Pai, desta pandemia.
pandemia. Guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meus netos, Pai. Guarde a vida da minha família, a vida, Senhor, do meu genro, da minha nora, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha cunhada, Senhor. Guarde a vida dos meus sobrinhos, das minhas ovelhas, da minha nora maior, dos nossos obreiros, das nossas igrejas, das igrejas no Brasil, dessas pessoas que nos ouvem, Pai, independente de uma placa denominacional, de um credo religioso, independente do lugar que estejam, Pai, dentro do Brasil, fora do Brasil, cidade, fora de cidade, não importa, Senhor, mas que a sua palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite, alcance o coração desses irmãos. É isso que eu te peço e te glorifico, e quero abençoá-los. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, e que Jesus possa suprir todas as tuas necessidades, e que na tua casa, na tua mesa, na mesa da tua igreja, na tua mesa familiar, sempre você possa olhar e ter o trigo, o vinho e o óleo, e dele ser farto, porque é a promessa de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa invadir a tua vida, e que a graça do Senhor seja sempre sobre vocês. Muito obrigado. A Igreja Jesus é a Libertação deseja a todos uma semana de vitória, em nome de Jesus.